Raio-X do Oscar 2026, chegou a hora da gente comentar sobre a nova categoria, hein? Melhor produção de elenco. Se liga. Eu sou o Felipe Aureliuk e você está aqui no canal Meu Tio Cinéfilo, que desde 2017 traz o melhor e mais completo conteúdo sobre as temporadas de premiações e mais especificamente sobre as cerimônias de entrega do Oscar de hoje e de ontem. Acesse os nossos arquivos para aprender mais sobre esse assunto. Também não deixe de dar joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Se você já me conhece, já me acompanha, vai ser uma alegria, uma honra muito grande se você puder se tornar um membro desse espaço. Vamos lá, pessoal, categoria de melhor elenco, entre aspas. E eu já queria começar a falar justamente sobre essa nomenclatura. Eu acho que essa é uma categoria muito sui generis, muito específica, que demorou muitas décadas para conseguir conquistar esse espaço e entrar aqui, né, como uma das categorias competitivas da academia, e não é à toa. Né? Primeiro, essa categoria, muita gente faz confusão, ela não é a mesma coisa do que a categoria de melhor elenco do Sindicato dos Atores, por exemplo. Por quê, Felipe? Porque lá no Sindicato dos Atores, a categoria de melhor elenco representa o trabalho conjunto daqueles profissionais do ponto de vista da atuação e de que forma essas atuações estão se complementando umas às outras. A qualidade geral das atuações de um determinado filme. Ou seja, vamos supor que o ator A está muito bem, a atriz A também está muito bem, então você forma um elenco todo muito coeso e de alta qualidade. É isso que está sendo julgado no caso do prêmio do Sindicato dos Atores. E não é isso que está sendo julgado no caso dessa categoria criada para o Oscar. Atenção, gente, quem vai ser julgado aqui, quem vai ter o seu trabalho avaliado é o profissional que vai atrás dos atores que se encaixam perfeitamente no papel de um determinado roteiro, né, na visão de mundo de um determinado diretor. Então, esse profissional, que é o casting director, né, em inglês seria o diretor de elenco, ele pega ali o roteiro, lê, vê as configurações ali, as características daquele personagem, conversa com o diretor-geral do filme e aí vai a campo. Ele sai no mundo buscando um ator ou uma atriz que seja propício ou propícia para aquele papel específico. Ah, então eu preciso aqui de um camarada que tenha um ar intimidador, ameaçador, eu preciso de um cara mais extrovertido, preciso de uma moça que seja que tenha algum problema, que seja mais introspectiva, ou que seja muito engraçada, que a maneira com que ela se comporta seja assim. Então, eu preciso de uma personagem feminina engraçada, eu vou atrás das minhas redes de relacionamento e dos meus contatos para conseguir ir atrás de uma atriz que tenha mais intimidade com a comédia, ou enfim, com esses papéis mais alegres, ou enfim, mais ligados à comédia. Então, na verdade, esse profissional, ele é um garimpeiro, é aquele que vai atrás, seja lá onde quer que seja, para conseguir os atores ideais para os seus respectivos papéis. O trabalho que está sendo julgado é exatamente esse, de que forma esse profissional conseguiu reunir os melhores atores possíveis para os seus respectivos papéis. E é por isso que é mais difícil da gente julgar esse resultado, porque muitas das vezes a gente não sabe o que cada um desses profissionais enfrentou de dificuldade para conseguir chegar ali naquele resultado. E é por isso também que essa junta de diretores de elenco, ela se reuniu, ela fez um evento na etapa das indicações para que cada um dos profissionais que estava na pré-lista pudesse expor o seu trabalho, explicar como esse trabalho aconteceu, para que a gente, no caso ali os membros, pudessem entender melhor os desafios e de que forma esses desafios foram superados, e aí sim as votações estiveram em pauta, em prática, e saiu a lista final dos indicados nessa categoria. É uma categoria muito difícil para o público em geral conseguir analisar. A gente que entende um pouco mais, que é um pouco mais ligado ao cinema, tem um pouco mais de consciência do que ela significa, mas não é assim tão simples você dizer se o elenco tá bom ou não tá. Então eu tenho uma certa dificuldade até para falar o nome dessa categoria. Porque o termo mais correto em português seria melhor produção de elenco, ou seja, é aquele profissional que vai atrás, né, daqueles atores. A direção de elenco pode se confundir com o trabalho do diretor de
instruir, né, esses profissionais durante a cena. E melhor elenco como um todo está muito ligado à premiação do sindicato e não tem nada a ver com isso. Outra questão aqui dessa categoria, gente, é que como é a primeira vez que ela está sendo votada, a gente não tem histórico, é muito difícil da gente fazer projeções baseadas no passado. A gente não tem esse passado, é o primeiro ano que está acontecendo isso, então é um grande ponto de interrogação. E também por isso, todos os indicados, todos os profissionais indicados aqui são estreantes, né? A gente nunca teve essas indicações, então todos estão sendo indicados ao Oscar pela primeira vez. Mas vamos lá, vamos para os nomes, enfim, né, que estão aí envolvidos nesse primeiro ano. É a primeira categoria nova criada pela Academia em 24 anos. A última tinha sido melhor longa-metragem de animação lá no ano de 2001. Bom, a primeira profissional é a Nina Gold, do filme Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. Gente, essa daqui é uma profissional já ultra experiente, é uma verdadeira lenda aqui da área da produção de elenco. Ela é britânica, tem 59 anos de idade, começou a carreira dela em comerciais e videoclipes, e nesse mesmo ano, agora que ela fez o elenco de Hamnet, ela também fez o elenco de Jay Kelly, por exemplo, que é esse filme que não foi indicado a nada, mas que também estava circulando aí na temporada de prêmios. Entre outros filmes que ela foi responsável pelo elenco, eu vou citar aqui Conclave, esse último Jurassic World, Ataque dos Cães, 1917, Dois Papas, Perdido em Marte, Os Miseráveis, enfim. Ela já tem aí um histórico muito proeminente nessa área da produção de elenco. E nesse caso aqui do Hamnet, eu acredito que o maior desafio foi realmente encontrar essa atriz que brilharia na tela, né? É um elenco muito menos numeroso do que outros dos seus concorrentes, então ela tinha que acertar na protagonista. Esse filme depende muito de um acerto no papel protagonista feminino. E nesse caso ela acertou muito, né? Jessie Buckley dá um show, arrasa, inclusive é a favorita para a categoria de melhor atriz desse ano. E, claro, ela teve que buscar ali outros nomes para compor aquele elenco, mas é um trabalho menos extenso do que outros dos seus concorrentes. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: é um trabalho muito bem feito e ela acertou em cheio ao ir atrás, ao encontrar Jessie Buckley, mas é um trabalho menos extenso, menos complexo do que outros dos seus colegas, por isso eu acho que é o trabalho que menos tem chances de vencer nessa categoria nesse ano. Na sequência, vamos falar aqui sobre Jennifer Venditti, do filme Marty Supreme, que é uma profissional que começou a carreira bem depois da Nina Gold, ali no final dos anos 2000, e sempre teve uma parceria muito forte aí com os irmãos Safdie. Ela é norte-americana de nascimento e começou no mundo da moda. Ela inicialmente não era produtora / diretora de elenco para cinema, ela era do mundo da moda, e com isso ela precisava buscar talentos, até abrir uma agência ligada a isso, mas depois foi trabalhar também no cinema. Aqui a gente tem uma situação mais ou menos semelhante a Hamnet, porque a gente tem um papel que é muito marcante, que é o nosso papel protagonista, e nesse caso a gente está aqui com o Timothée Chalamet. Mas fora isso, ela precisou realmente compor esse elenco com um elenco coadjuvante que fizesse sentido para a atuação do nosso protagonista. E nesse sentido, claro, a gente tem a Gwyneth Paltrow, mas a gente tem principalmente a Odessa A'zion, que faz ali uma dupla com o Timothée Chalamet que é muito valiosa. Buscar essa profissional foi realmente um mérito dessa profissional, da Jennifer Venditti, né? O que eu acho que machuca as chances dela aqui nessa categoria é o fato justamente da gente ter um franco favorito para melhor ator, que é o Timothée Chalamet, que acaba sendo maior do que o próprio trabalho de escalação de elenco. Então o nome dele está muito maior do que os demais, ele destoa em relação aos demais. E o filme acaba girando muito em torno desse personagem. Então tinha que ter dado certo em relação à performance protagonista masculina. Se o Timothée Chalamet não tivesse ido bem, ou se outro ator tivesse sido escalado e não mandasse bem, o filme todo iria por água abaixo. Como o Timothée Chalamet realmente mandou bem, aí sim esse trabalho acaba ficando muito mais nos holofotes em relação aos demais, porque o roteiro dá mais peso para ele. A gente precisa reconhecer o elenco coadjuvante, até Gwyneth Paltrow acho que está muito bem aqui nesse papel, mas convenhamos que em relação aos outros concorrentes da categoria também não é
dos trabalhos mais exuberantes desse ano em relação ao elenco, tá? Disso, vamos passar para o nosso brasileiro, o Gabriel Domingues, do filme O Agente Secreto. E aqui foi uma alegria muito grande ver o filme brasileiro O Agente Secreto indicado nessa categoria. Eu até achei que Valor Sentimental poderia preencher esse espaço dos filmes em língua não inglesa nessa categoria, mas acabou indo para o Gabriel Domingues, o que foi muito justo, além de uma felicidade muito grande para nós brasileiros. O Gabriel Domingues ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e já fez alguns outros trabalhos no cinema, como Baby, Corpo Elétrico e também séries como Cangaço Novo. Então ele já tem uma experiência como produtor de elenco em outros projetos e no caso aqui de O Agente Secreto, ele teve um desafio muito superior aos seus colegas, primeiro porque essa rede de relacionamento que já está muito bem estabelecida na América do Norte e principalmente na Grã-Bretanha em relação a essa caça atrás de talentos, aqui não está tão desenvolvido assim, né? A gente não tem isso tão estabelecido. Claro que a gente tem agências maravilhosas aqui, né? Mas é numa dinâmica diferente da que a gente tinha, né? As agências brasileiras elas estão muito concentradas no eixo Rio-São Paulo e essa é uma produção nordestina que é rodada ali em Pernambuco, no Recife e de onde a gente precisava extrair tipos muito específicos. Então o Agente Secreto, muitas vezes a gente fica preso à figura do Wagner Moura, que é o principal personagem, é óbvio, mas a beleza desse filme está também naqueles outros personagens. E aqui eu não estou falando só da Dona Sebastiana, mas para pensar na primeira cena, na cena de abertura do filme. Aquele frentista precisa ter aquelas características para a gente acreditar naquela história, para a gente entrar naquela história de cabeça logo desde o início. Aquele frentista com aquelas características, né, com aquele porte físico, ele precisou ser encontrado, não pode ser qualquer um. Ah, faz uma ponta ali, um bico ali naquele papel ali que vai ser uma ceninha do filme. Não, tem que ser um ator que realmente transpareça tudo o que o roteiro pede e o diretor também está tentando imprimir ali nas gravações. Fora isso, vamos pensar aqui, os policiais que atendem aquela ocorrência, aquelas pessoas que vivem naquela espécie de república cortiço ali onde o Wagner Moura fica escondido, o capanga que vai atrás dele, o projecionista do Cine São Luís, está tudo muito bem encaixadinho. E o Gabriel Domingues já revelou que teve, né, um desafio grande, né, na hora de conseguir chegar nesses atores, principalmente em função dessas especificidades. São muitos Brasis que ele teve que trazer. E ele fez convocatórias, inclusive, pelas redes sociais, buscou com colegas, mas ainda assim foi um trabalho extenso. E são muitos desses personagens menores, né? Até mesmo a garota lá, estudante, que vai fazer a pesquisa nas fitas, naquelas gravações, que é uma trama paralela aí do filme, tudo isso precisa ser pensado. E é uma quantidade muito grande de pessoas, de elenco, de tramas que ele precisou dar conta. Não foi elementar, não foi fácil, foi um trabalho extenso e difícil. Então, se a gente levar em conta a complexidade e o resultado visto na tela, esse trabalho, para mim, é um dos melhores do ano, isso sem dúvidas. Agora, vai ser o suficiente para convencer os membros da academia a votar? Já não sei, eu acho muito mais difícil e no final eu vou explicar isso, mas eu acho que as chances da gente vencer nessa categoria são de médias para baixas, eu não acho que a gente tem grandes chances. Mas por outro lado é um grande ponto de interrogação, como eu já falei, e o trabalho é muito bem feito, então quem sabe, né? Vamos torcer bastante. Depois, preciso falar aqui de Cassandra Culucundis, do filme Uma Batalha Após a Outra. Ela é norte-americana, tem 54 anos de idade e é uma velha parceira de Paul Thomas Anderson. Se a gente pegar toda a filmografia dela, ela fez outros trabalhos do próprio diretor e outros trabalhos em geral. Então ela já fez, por exemplo, Magnolia, Onde os Fracos Não Têm Vez, Trama Fantasma, Licorice Pizza. No ano passado fez O Brutalista. Então ela realmente é uma profissional muito respeitada, muito importante nessa área, principalmente no cinema norte-americano. E aqui eu acho que o trabalho acaba ficando um pouco enviesado em função da gente ter 3 nomes muito fortes no elenco, né? A gente tem ninguém menos do que Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benício Del Toro, que já são nomes maiores do que o projeto em si.
Quando você fala em Leonardo DiCaprio, em Benício Del Toro ou Sean Penn, automaticamente você já sabe de quem você está falando, você já conhece esses atores, você já sabe do que eles são capazes. Então as atenções do público automaticamente vão ficar voltadas para isso, para esse perfil, né? Para a forma como esses atores vão performar em frente às câmeras. E aí, o que brilhou mais aqui nesse trabalho foi realmente ela encontrar talentos como Teyana Taylor, como Chase Infinity, enfim, nomes que vão compor esse elenco. Num processo muito semelhante ao que eu falei aqui em relação ao Agente Secreto. A diferença é que a gente tem Wagner Moura no Agente Secreto e vários outros personagens muito menores. E aqui, no caso de Uma Batalha Após a Outra, a gente tem 3 personagens âncora, né? 3 personagens muito fortes e os demais vão girar em torno deles. Gente, é um trabalho maravilhoso, tá? Teyana Taylor não é à toa que está aí como uma das principais candidatas ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Chase Infinity foi tão bem avaliada que chegou a ser cotada, inclusive, para mais premiações ao longo da temporada. E Uma Batalha Após a Outra é aquele típico filme que a gente não tem todas as atenções em torno de um único personagem, como é o caso de Mark Supreme. Todos esses atores, todo esse elenco, ele interage ao longo da narrativa. Então todo mundo tem que estar muito bem escolhido, muito bem colocado, com aquela personalidade muito bem encaixada para tudo isso funcionar. E Uma Batalha Após a Outra funciona muito bem nesse sentido, tá? Eu gosto muito, eu acho que esse é um trabalho realmente muito bem feito, ainda que menos desafiador e menos extenso em relação ao próximo indicado que eu vou comentar aqui. Por quê? Porque a gente tem esses 3 nomes âncora que já estabelecem uma boa expectativa e uma boa configuração de como aquele elenco vai se comportar. E finalmente, já que eu citei, vamos falar sobre o último dos indicados do filme Pecadores, a Francine Meisler, que tem uma carreira muito longa, muito consolidada. Ela é uma lenda viva, muito parecida aqui com a Nina Gold. Fez já muita TV, né, muitas séries também. E só nesse ano, além do Pecadores, ela foi responsável pelo elenco de O Ônibus Perdido e Springsteen, Salve-me do Desconhecido. O Ônibus Perdido está indicado para melhores efeitos visuais, o Springsteen acabou não conseguindo entrar para nada. Bom, entre alguns dos filmes, eu vou citar só alguns aqui, tá? Ela tem mais de uma centena de títulos no IMDb. Alguns dos mais importantes incluem Rivais, Guerra Civil, Duna, partes 1 e 2, Babilônia, Não Olhe Para Cima, Os Sete de Chicago, História de um Casamento, Vice, O Regresso, Birdman, 12 Anos de Escravidão, A Árvore da Vida, Babel, 21 Gramas, 7 Anos no Tibete, O Povo contra Larry Flint. Ou seja, gente, ela está relacionada a títulos, inclusive, que já venceram o Oscar de melhor filme, né? Inclusive Birdman. Pensa no elenco do Birdman. Que maravilhoso que ele não é. Como foi todo ele muito bem construído, né? Então, assim, é uma profissional respeitadíssima, acima de qualquer discussão, muito querida também nesse meio. E vamos ser muito justos aqui, gente. Pecadores tem um trabalho excepcional de produção de elenco, viu? É uma coisa impressionante o que eles conseguem fazer, porque Michael B. Jordan, que é o protagonista, não tem nem de longe a mesma relevância do que Leonardo DiCaprio ou Benício Del Toro ou Sean Penn, né? Então, assim, e olha que esse é o nosso protagonista. Depois ela teve que construir todo o elenco coadjuvante, né? Ela encontrou o talento de Miles Keaton, por exemplo. Ela incluiu Delroy Lindo ali como um dos coadjuvantes. Hailey Steinfeld também está muito bem encaixada. Então, assim, esse trabalho de garimpo, de ir atrás desses nomes, de poder compor um elenco coeso, de boa qualidade, cujos personagens estão perfeitamente alinhados com a ideia da história, olha, no caso de Pecadores, realmente é algo extraordinário. É algo extraordinário, eu acho que é uma coisa assim realmente fora da média, né? Eu falei, inclusive, muito bem aqui de Uma Batalha Após a Outra, porque o trabalho foi muito bem feito, só que a complexidade que a Francine teve no caso de Pecadores é maior. Sendo muito sincero, eu acho que aqui ela teve que gastar mais tempo estudando possíveis nomes até chegar no elenco perfeito para o filme Pecadores. E, cara, tudo funciona, né? Pecadores é um filme que funciona todo ele. Tá tudo muito bem encaixado. Até mesmo personagens que a gente não se lembra, mas que ajudam a construir essa história de uma forma super autêntica, como os comerciantes chineses, por exemplo.
como aquele rapaz, aquele senhor que trabalha como, entre aspas, segurança daquela casa noturna. Tá tudo muito bem encaixado e esse é um trabalho da diretora, da produtora de elenco Francine Meisler. Então, assim, para mim, encaminhando já para as considerações finais, eu acho que a gente tem dois trabalhos muito complexos aqui, que é o do Gabriel Domingues por O Agente Secreto e da Francine Meisler por Pecadores. Tá? Eu, claro, com o coração brasileiro, votaria no Gabriel Domingues, mas o melhor trabalho, eu acho, o mais bem acabado, o que traz mais dificuldade e que entregou num nível mais alto é o da Francine Meisler. Então, o meu voto por merecimento, vamos dizer assim, por qualidade final do trabalho, iria para o filme Pecadores. O que eu acho que vai acontecer nessa categoria, e aqui é só um achismo porque a gente ainda não tem histórico dessa categoria na academia, eu acho que a tendência é que um desses grandes nomes acabe levando esse Oscar, esse primeiro Oscar. Por quê? Porque são nomes que já circulam na indústria há mais tempo. E agora, na segunda fase da votação, não são mais os membros dessa junta específica que votam, e sim todos os membros. E aí vai ter o ator ou a atriz que já trabalhou com um desses grandes nomes, vai ter o agente, o publicista que volta e meia ouve falar nesses nomes, então fica mais difícil para o Gabriel Domingues. Eu espero estar errado, eu espero que de alguma maneira ele consiga se sobressair e tenha chances reais de vitória, mas eu acho que a tendência é que vá para um desses grandes nomes. E nesse caso, eu acho que o trabalho melhor, o mais maduro, é realmente o de Pecadores. Então eu acho que muito possivelmente Pecadores vai vencer nessa categoria de fato. Correndo por fora, talvez uma batalha após a outra. Não vejo muitas chances para o Agente Secreto, apesar da qualidade do trabalho, e eu acho que tanto Hamnet quanto Marty Supreme estão um degrauzinho abaixo aí em relação às chances de vencer nessa categoria. Aposta final, Pecadores, meu voto também iria para ele. E você, gente, você já entendeu o que quer dizer essa categoria? Melhor produção / direção de elenco? Deixa o seu comentário aqui embaixo, dá joinha nesse vídeo e também não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Se possível, também não deixe de se tornar um membro desse espaço. Um forte abraço para o nosso patrocinador Clínica Biavati, especializada em harmonização facial, corporal e íntima. É isso, gente. Um forte abraço para você, muito obrigado pelo prestígio de sempre e até a próxima.